caricatura falsa, nós somos verdadeiros. E nós temos que demonstrar isso, irmãos. E é mais ou menos nessa linha que vamos pregar. Vamos falar do jejum verdadeiro. É o que o profeta Isaías vai tratar aqui. Isaías 58, não é? Aqui nós vamos ver os dois lados, o jejum hipócrita e o jejum verdadeiro. Graças a Deus, né, que Deus, Ele nos mostra, né? E nós vamos entender com muita precisão, porque Deus é maravilhoso. Vamos fazer a leitura. Isaías 58 fala-nos da observância do jejum. Diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenha, ergue a tua voz como a trombeta. Anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado ainda me procuram, dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos de justiça. Tem prazer em chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não os leva em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixa, para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje se vê, não se fará ouvir a voz lá do alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma e incline a sua cabeça, como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade e desfaça as ataduras da servidão e deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa o pobre e desabrigado? E se vires o nu, cubra-o e não te esconda do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor, e te responderá, gritará por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça, e o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Oramos ao Senhor. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado por tua abundante graça, Senhor. Abençoa agora as nossas vidas, conceda-nos mais, conceda-nos, Senhor, sabedoria, conceda-nos que sejamos obedientes a Ti, Senhor, que o nosso coração se levante, ele aprenda a Te servir, a cumprir os Teus mandamentos, que haja disposição em nós, em correr para fazer a Tua vontade, Senhor. Abençoa o Teu povo, derramando vida e vida com abundância. É o que eu te peço no nome de Jesus e te agradeço. Amém. E amém. Podem sentar, meus irmãos. E agora prestemos atenção na palavra do Senhor nosso Deus. Então o profeta Isaías aqui, ele fala do jejum que agrada a Deus e o jejum que não agrada a Deus, né, irmãos? E Deus, ele chama o profeta Isaías para trazer uma mensagem como esta mesmo, né? Uma mensagem pesada, uma mensagem de repreensão, uma mensagem dura. E ele diz ao profeta Isaías que ele erga a voz, levanta a tua voz, clama a plenos pulmões, diz a este povo, prega para eles, fala acerca do seu pecado
e da sua transgressão. Não é fácil, irmãos, não é? Deus nos escolher para pregar, né, uma mensagem que vai nessa linha. Falar sobre o pecado, sobre a transgressão, porque todos gostam de ouvir coisas boas, né? Coisas boas. Mas o profeta Isaías foi escolhido para isso, para dizer ao povo acerca do seu pecado. A maioria dos pregadores não gostam de trazer mensagens como essa, né? Porque o povo, naturalmente, né, ele é afligido, né? Baixa a cabeça, fica triste, né? A correção de Deus não é brincadeira, mas ela é essencial, é necessária, porque a correção de Deus é instrução de luz e para a vida, né, irmãos? Então, se não fosse necessário, Deus não agiria assim. E Deus quer falar conosco hoje para nos fortalecer. O que acontece, meus irmãos? No verso 2 diz, mesmo nesse estado que eles estavam de pecado, né, diante de Deus, servindo a Deus de uma maneira inapropriada, porque é isso que Deus vai reclamar aqui. Eles estavam, irmãos, fazendo a obra de Deus, né, como se eles fossem pessoas justas, honestas, como pessoas, não é, de Deus. Mas na verdade, Deus que tudo vê, ele sonda o coração de cada um, né? Ele sabia a verdadeira intenção do coração deles. E ele diz, ó, mesmo nesse estado de pecado, vocês me procuram, vocês me solicitam. E ainda para reclamar, e ainda para dizer diante de Deus, por que, Senhor? Por que nós jejuamos e o Senhor não faz que não vê? Por que nós afligimos a nossa alma? Por que nós jejuamos e o Senhor não responde? Olha só, eles vêm com uma certa arrogância diante de Deus, fazer uma reclamação diante de Deus, né? Nós somos o teu povo, nós estamos cumprindo o ritual, né? Estamos fazendo tudo certinho, estamos nos esforçando, Senhor. E por que então? Olha só eles reclamando. Por que o Senhor não responde? Por que o Senhor não nos abençoa? Porque esta era a causa, irmãos. Eles estavam jejuando, né, e cumprindo o rito do jejum com uma intenção de receber a bênção de Deus, a bênção divina. Amém? Bênção essa de prosperidade. Eles estavam jejuando, não é? Jejuando nesse propósito, buscando a Deus nesse propósito, para que Deus abençoasse eles. Esse era o propósito. Esse era um jejum, esse é o jejum que não agrada a Deus. Porque eles estavam jejuando, irmãos, por um interesse pessoal. Eles estavam jejuando para que Deus abençoasse eles. Mas o coração deles estavam oprimindo as pessoas. Veja quando Deus reclama aqui, vocês jejumam? Para quê? Para que vocês jejumam? Olha só, no verso 4. Eis que jejuais para contendas e rixa e para ferir com punho iníquo? Eles estavam, de fato, cumprindo o ritual, né? Eles estavam cumprindo a lei, mas de maneira errada e com um propósito errado. Porque não havia compaixão no coração deles, não havia amor pelo próximo no coração deles. Eles estavam interessados na bênção de Deus. Eles queriam que Deus abençoasse eles. Era o único motivo, o interesse deles era hipócrita. O jejum deles era hipócrita. Por isso Deus está aqui rejeitando. Este não é o jejum que eu escolhi. Não. Que um dia só, que o homem aflige a sua alma, se incline com a cabeça como um junco, estenda debaixo desse pano de saco e cinza. Chamaria tu isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Olha o que Deus está falando a eles pela boca do profeta. Vocês chamam isso de jejum? Isso não é jejum. Esse não é o jejum que eu escolhi. Um dia na vida, vocês vêm para cumprir o ritual e se humilham. Pano de saco, irmãos, era uma prática antiga de Israel.
era uma maneira de protesto. Eles se vestiam de roupas velhas, pano de saco, e sentavam sobre a terra e atiravam terra sobre a sua cabeça, como um sinal de humilhação. E no jejum eles faziam isso. Isso eles faziam como que dizendo, né? Eu estou me humilhando diante de Deus. Era uma prática de humilhação. E Deus via aquilo, não é? Sendo um jejum verdadeiro e com o propósito certo, Deus então abria a janela do céu e abençoava eles. Vocês lembram de Mardoqueu? Quando Mardoqueu jejuou juntamente com a rainha Esther, ele fez isso. Mas ele fez pela causa certa. Eles estavam correndo risco de vida, né? Ramã havia feito com que o rei decretasse uma sentença de morte para matar todos os judeus. Então eles se vestiram de pano de saco, né, e começaram a se humilhar e a tirar terra para cima como um sinal de protesto diante de Deus. E Deus ouviu, sim, e respondeu o jejum. O jejum legítimo e verdadeiro, Deus responde. Não é o jejum em si que Deus está rejeitando, e sim a hipocrisia deles, a maneira, não é, incorreta como eles estão praticando o jejum. Eles estavam jejuando, mas com o coração cheio de ódio, entendeu? Com o punho iníquo, como diz aqui, ó, vocês jejuam para rixas e contendas, para ferir com punho iníquo, ou seja, para machucar as pessoas. Então, o que adianta, né, irmãos, jejuar, se consagrar, se lá fora pratica maldade, bate nos outros? É injusto, não é? É injusto. O que Deus está reivindicando deles aqui, irmãos, é a justiça, o amor e a misericórdia. É isso que Deus quer do seu povo. Deus não quer sacrifício, né? A não ser que esse sacrifício esteja de acordo, alinhado, né, com amor, com compaixão, com misericórdia. É assim que temos que derramar o nosso coração diante de Deus. Diante de Deus. Deus está reclamando. Não é esse jejum que eu escolhi, isso não é jejum. Afligir a sua vida um dia, né, no mês, ou um dia na semana, né, e o resto da semana, o resto do mês, fazendo maldade para as pessoas, logrando o salário dos empregados, não é? É o que Deus está reclamando aqui. O coração deles estava longe de Deus. Eles estavam jejuando para buscar uma bênção pessoal, com um motivo errado. E Deus vê todas as coisas, né, irmãos? Diante de Deus ninguém passa desapercebido. Deus vê a verdadeira intenção. E Deus então disse para eles: não é esse jejum que me agrada. Esse jejum aí é hipócrita, entendeu? O coração de vocês está cheio de maldade. Vocês jejuam para esmagar, para humilhar o pobre, entendeu? Para ferir com punho iníquo os oprimidos. Então Deus está rejeitando o culto deles, rejeitando o jejum deles. Irmãos, não basta fazer a obra, temos que fazer da maneira certa. A obra de Deus não se faz de qualquer jeito. Tem que ser do jeito que Deus quer, da maneira que Deus quer. O que Deus pede de nós? Um culto santo. E o que é um culto santo? É um culto quando nós apresentamos diante de Deus, irmãos, um coração totalmente arrependido, misericordioso, que ama o próximo. É esse culto que vai subir à presença de Deus. É esse culto que agrada a Deus. É isso que Deus quer ver. É este cheiro que Deus quer sentir nas suas narinas. O culto, ele sobe como um aroma suave às narinas de Deus. Mas quando o culto não é bom, ele sobe como um mau cheiro, um cheiro ruim às narinas de Deus. É o que estava acontecendo aqui. Deus estava rejeitando o incenso deles, a adoração deles, o jejum deles, porque estava cheirando podre. Era um cheiro ruim, mau. Não estava de acordo, não tinha o perfume da compaixão, da misericórdia, da sinceridade, e sim, eles estavam exalando o cheiro da maldade, do egoísmo,
buscando a Deus para o seu bem próprio, né, irmãos? Então, o Senhor está dizendo, esse jejum não é esse o jejum que eu escolhi. Não, este não é o jejum que eu escolhi. E isso também, acontece, a gente lendo a Bíblia, a gente vai encontrar em vários trechos da Bíblia Deus reclamando do seu povo. Isso está acontecendo também aonde, irmãos? Lá no livro de Tiago, capítulo 4, quando Tiago é também usado como profeta, inspirado pelo Espírito Santo, e lá no Tiago, capítulo 4, a Bíblia diz que eles estão nessa mesma situação. Eles estão pedindo as bênçãos de Deus, e Deus não está dando a eles. E Deus diz o porquê. Diz, olha, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Está aqui, Tiago 4, verso 3. Pedis e não recebeis. Por quê? Pede mal. Pede para esbanjar nos vossos prazeres. Adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, esse povo aqui estava buscando a Deus por interesse. Buscando as bênçãos de Deus, irmãos, não para aplicar na obra de Deus. Não para que o reino de Deus avançasse. Não para abençoar pessoas necessitadas. Eles estavam fazendo a obra, talvez jejumando, se consagrando, orando, fazendo longas campanhas de oração, com o propósito de serem abençoados para gastar nos prazeres. Entendeu? Para gastar no mundo, investir no mundo, no modismo, sei eu o quê. E aí ele diz, olha, se tu quiser ser amigo do mundo, o dia que tu for amigo do mundo, tu é inimigo de Deus, é o que o Tiago está dizendo. Não tem como ser amigo do mundo. Ou seja, ser abençoado por Deus para investir na coisa errada, nos prazeres. E ele diz assim, ele pergunta no verso 1, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres? Por que vocês fazem guerra? Por que vocês estão sempre guerreando? Por que vocês estão matando, invejando, destruindo vidas? Por quê? Por causa dos prazeres que limita na vossa carne. Então, meus irmãos, veja como é a mesma coisa. Eles estavam pedindo bênção, não para investir na obra. Deus vai me abençoar e eu vou presentear a igreja com um ventilador. Eu vou comprar uma lata de tinta. Não era para isso que eles queriam prosperidade. Não era para isso que eles queriam abençoar. Entendeu? Eles queriam bênção para gastar os prazeres. E Deus vê todas as coisas e diz, vocês pedem e eu não dou. Por quê? Porque vocês vão gastar em coisas fúteis, que não vai ter proveito nenhum para o meu reino. Entendeu, irmãos? Então, quando Deus chamar vocês para patrocinar um programa de rádio, com muita alegria, irmão, coloca a mãozinha no bolso, dizer para a glória de Deus. Amém. Amém? Eu quero, Senhor, que o Senhor me prospere. Para que tu quer prosperidade? Irmãos, quando eu orei pedindo um carro, eu disse para Deus, não que precisasse dizer, né? Que Ele é onisciente. Mas Deus conhece o meu coração. Eu digo, Senhor, o dia que o Senhor me der um carro, eu quero dar carona para os irmãos, dia de chuva, sabe? Eu vou levar a pessoa para os hospitais. É para isso que eu quero, para a tua glória. Eu quero para a tua glória. Não deu 3 meses. Deus me abençoou com o primeiro Fusca. Deus me abençoou, irmãos. Por quê? Porque eu pedi certo, com o propósito certo. Eles estão pedindo aqui com o propósito errado. Senhor, nós jejuamos e o Senhor não faz caso. Nós afligimos a nossa alma e o Senhor não está nem aí. Que negócio é esse? Nós estamos fazendo tudo certinho. Nós estamos jejuando. E por que o Senhor não nos abençoa? E Deus diz, tu chama isso de jejum? Isso não é jejum. O jejum que me agrada é esse. Esse é o jejum. Aí Deus vai falar com eles no verso 6. Porventura não é esse o jejum que eu escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade e desfaça as ataduras da servidão e deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo?
Deus então vai falar para eles: vocês não entenderam nada. Vocês não têm que jejuar para me abençoar vocês, para vocês gastar lá no mundo. Está tudo errado, não é isso. Com o coração cheio de maldade e perversidade. O jejum que me agrada, este é o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, ou seja, pratique a justiça. Seja justo, seja piedoso, tenha compaixão das pessoas. Esse é o jejum que me agrada. Esse é o culto que me agrada. É isso que eu quero que vocês façam. Eu vou abençoar vocês para isso. É para isso que Deus nos abençoa, irmãos. Amém? É isso que Deus quer. Deus quer que pratiquemos a misericórdia, que sejamos misericordiosos, que sejamos perdoador, que tenhamos compaixão, não é? Que desate o jugo. Veja só como eles estavam oprimindo as pessoas. Deus reclama aqui, que desate, que desfaça as ataduras da servidão, ou seja, irmãos, estavam trazendo pessoas num nível de escravo. Talvez tinha gente até trabalhando para eles sem receber. Deus está cobrando. Tu chama isso de jejum? Isso é jejum? Isso não é jejum coisa nenhuma. Tu está oprimindo as pessoas. Olha o que ele diz, ó. E que deixe livre os oprimidos e desfaça todo o jugo. Entendeu? Jugo é aquilo que coloca sobre os ombros das pessoas peso, carga, né? Como certos patrão por aí, que não há temor de Deus, né, colocam obrigações pesadas sobre a vida dos empregados, né? Aquilo é um jugo pesado para carregar, mas tem que carregar, porque o patrão está exigindo. Mas Deus do alto céu está vendo tudo, meus irmãos. E a Bíblia diz que nós temos que ser generosos, misericordiosos. Amém? E também que pratiquemos a hospitalidade. Ele diz, olha, o que eu tenho que fazer? O jejum que agrada ao Senhor é esse. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa o pobre e desabrigado, e se vires ou nu ou cubra, e não te esconda do teu semelhante? Então está muito claro, esse é o jejum que agrada a Deus. Pastor, eu quero agradar a Deus, o que eu tenho que fazer? Seja justo, ame o seu próximo, seja misericordioso, perdoador. Esse é o jejum que agrada a Deus. Não adianta eu jejuar se não tiver o meu coração, dentro do meu coração, compaixão, amor, misericórdia, perdão. Esse é o jejum que agrada a Deus, irmãos. Veja só como eles estavam errados e ainda com aquele rompante, né? Com aquela estupidez, orando diante de Deus, exigindo de Deus, né? E aí, Senhor, nós jejuamos, nós afligimos a nossa alma, e nada? O que é isso? Quase que chamando, né, Deus de injusto. O Senhor está sendo injusto com a gente. O Senhor não está sendo justo, o Senhor não está cumprindo com a sua palavra. Olha só a arrogância. Mas é assim, a pessoa quando ela está errada, né, até o pensamento, né, a reflexão dela também é errada. É tão bom a gente ser humilde, irmãos. Deixa para lá. Não fazer caso de coisinha. Eu vejo as pessoas fazendo guerra, sabe? Batendo boca. Levanta até uma inimizade, às vezes por coisinha assim, ó, desse tamanho. Mas não vale a pena discutir. Ah, mas eu vou perder, mas que vai a capa. Jesus disse, se alguém quiser te tirar a capa da túnica. Isso é o evangelho, irmãos. O evangelho, Deus nos chamou para a gente estar brigando aí, questionando coisas. É o evangelho de Cristo. Se alguém te obrigar a ir 1 milha, Jesus disse, vai com ele 2. Se alguém te tirar a capa, dá a túnica para ele. E se te ferir na face, dá outra. Isso é o evangelho. Tem gente que está na igreja há anos e não entendeu nada. Entendeu? Vem para cumprir um ritual. Não. Deus não se agrada desse sacrifício, irmãos. Ele disse isso para Saul, lá em 1 Samuel 15, 22. Acaso tem o Senhor, Saul, prazer em sacrifício e holocaustos? Deus tem prazer em que se obedeça a sua palavra. Obedecer é melhor que sacrificar. É melhor que rito. Entendeu, irmãos? O culto não pode se tornar um ritual. Acima do culto está a palavra de Deus. Acima do culto. Amém? Ah, pastor, eu tenho que adorar.
Tá bom? Tem que adorar. É mandamento, sim. Tá, mas como está o teu coração? O que manda a palavra? Acima da adoração está o mandamento, a palavra. Eu tenho que adorar a Deus, tá? Mas de que maneira? Como é que está o meu coração? Para mim chegar diante de Deus e ministrar para Ele. Tá vendo, irmãos? Então nós temos que nos examinar. Eu tenho que pregar, tá? Mas tu estudou a Bíblia? Quantas horas tu perdeu tempo ali em cima da escrivania, buscando palavra por palavra? Como está o teu coração? Como é que tu vai apresentar o teu culto? Porque Deus vai examinar o coração. É o que Deus está fazendo aqui, irmãos. Só a fachada, né? Hipocrisia. Deus está detestando o jejum deles. Repudiando o jejum deles. Não, eu não aceito esse jejum. Isso não é jejum. Entendeu? Tu chama de jejum, mas para mim não é. Entendeu? Não é. Não tem sentido nenhum. O que eu quero é que pratiques a justiça. Seja misericordioso. Divida o teu pão com o faminto. É isso. Isso é o cristianismo. Amém, meus irmãos? Pela misericórdia de Deus eu tenho praticado isso. Dividir o pão, às vezes quando a pessoa está com necessidade, tu vai, compra uma cesta básica, uma galinha, um frango, e dá. Está dividindo o teu pão com aquele que não tem. Mas tem outros meios da gente dividir o pão, irmãos. Sabe como é que eu divido o meu pão? Vocês estão vendo aquele caminhão lá fora? Aquele lá é parte do meu pão, porque é o meu salário. Sabe como é que eu faço, irmãos, com pessoas carentes, que eu vejo que não tem muita condição de pagar um frete? Eu corto pela metade, cobro menos. O que eu estou fazendo? Eu estou dividindo o meu pão. É assim que a gente divide. A gente faz um precinho. Temos que ter sabedoria, abençoar as pessoas. Tem pessoas que eu fiz frete e não cobrei, não me animei a cobrar. Porque eu vi a situação tão necessitada da pessoa. Digo, não, deixa para lá. Entendeu? Então é assim, dividir o pão. E Deus tem nos abençoado. E quando a gente faz isso, irmãos, olha a resposta, olha a promessa de Deus a partir do verso 8. Quando nós praticarmos o que Deus está ordenando, olha só, então, aí sim, quando vocês fizerem isso, quando o jejum for acompanhado de amor, compaixão, misericórdia, então romperá a tua luz como a alva. A tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha a promessa de Deus para aqueles que praticam a justiça, para aqueles que são misericordiosos, para aqueles que amam o próximo. Então brotará a tua luz como a alva, e a tua cura será uma promessa, irmãos, de proteção. Luz é vida. Olha que ele está falando de cura. Brotará a tua cura, quer dizer, Deus está dizendo assim, vocês querem ser curados? Então pratique a justiça, a misericórdia, o amor ao próximo. Então brotará a sua cura sem detença, ou seja, já. Entendeu? Deus nos cura. Ele está dizendo, quando vocês estiverem jejuando com esse coração, da maneira correta, não por interesse, não como troca de bênção. Senhor, eu estou jejuando para o Senhor me abençoar. Isso é barganha com Deus. Deus não recebe esse coração. Deus não ouve esta oração. Quando nós voluntariamente jejuamos para esmagar a nossa carne, para que o Espírito seja fortalecido, para que a gente cumpra os mandamentos, Deus está vendo a intenção verdadeira e correta, Deus nos abençoa. É assim que Deus nos abençoa, irmãos. Quando nós estamos praticando a justiça, a compaixão, a misericórdia, a Bíblia diz, brotará a tua cura sem detença. Ou seja, a cura vem no ato. Entendeu? Deus nos cura pelo fato de nós estarmos praticando a justiça. Não precisam fazer uma oração. Não precisam fazer uma corrente de 7 sexta-feira. Aqui está a promessa de Deus. Ele está dizendo, o dia que tu for justo, misericordioso, que o teu coração estiver cheio de amor ao próximo, eu vou te curar. É assim que Deus nos cura, irmãos. Deus nos cura quando nós pratiquemos os seus mandamentos. Então, no verso 9, ele diz assim acerca da oração, nós que oramos. Então clamarás, e o Senhor
responderá. Está vendo? Promessa de Deus. Eu quero que Deus me ouça. Deus está dizendo: seja justo, seja misericordioso, divida o teu pão com o necessitado, tenha amor ao próximo. Tu vai clamar e eu vou te responder. Está aqui a receita, essa é a promessa de Deus. Por que muitos clamam e Deus não responde? Porque Deus está vendo a intenção do coração. O coração é mau, a pessoa não consegue perdoar, não divide nada, é miserável. Entendeu, irmãos? E Deus está vendo. É mais bem-aventurado dar, Atos 20, do que receber a palavra do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então é assim que Deus nos abençoa. Está aqui, Deus está nos dando a receita. Essa é a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. O que vai acontecer se eu praticar a justiça? Se eu praticar o amor ao próximo? Se eu não oprimir as pessoas? Se eu não colocar jugo pesado sobre as pessoas? Se eu dividir o meu pão com os que precisam? O que vai acontecer? Romperá a luz de Deus na minha vida e Ele vai me curar as minhas enfermidades. É a promessa de Deus. Então clamarás e o Senhor responderás. Gritará por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Imagina só, irmãos. É automático. É automático. Por que Deus vai dizer eis-me aqui? Por que Deus vai me responder? Porque eu pratico a justiça. Porque eu tenho amor ao próximo. Eu tenho facilidade de amar e perdoar. O meu coração é um coração novo, transformado. Não tem ódio, não tem rancor no meu coração. Eu sou uma nova criatura. Eu tenho o amor de Deus, eu tenho a paz de Deus no meu coração. Então Deus me abençoa. Gritarás por socorro. Tem vezes que a gente pede o socorro de Deus, porque a coisa fica tão feia, né, irmãos? A gente se assusta, acha até que vai morrer. E aí a gente grita: socorro, Senhor, me ajuda, ajuda o meu filho, ajuda. E Deus diz: eis-me aqui, não temas, eu estou aqui, eu estou contigo. Aleluia. Deus é fiel e é Deus quem está falando, meus irmãos. Aleluia. Se tirares o dedo, né? Se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça e o falar injurioso. Mais uma vez ele fala, né, irmãos? Que temos que nos afastar dessas coisas ruins. Tirar o dedo e o jugo e o dedo que ameaça. Entendeu? Esse ameaçar aqui é aquele ameaçar de violência mesmo. De ir para cima, exigir tal coisa, com brutalidade, ser, né, pessoa rude. Entendeu? Não exercer misericórdia. Então tem que tirar isso. O jugo é o peso, em nome de Jesus. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Olha só. É ou não é uma promessa de restauração, de mudança? É o que Deus está dizendo. Vocês pedem e não recebem. Estão pedindo com motivo errado. Vocês estão jejuando de maneira errada. Se vocês praticarem a justiça, o amor e a piedade, então a cura vai vir. A escuridão vai se transformar em meio-dia. A luz vai brilhar na vida de vocês. E no verso 11 diz: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma até em lugares áridos. E fortificará os teus ossos e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais acabam. Que delícia, irmãos, que maravilha a promessa de Deus para aqueles que ouvem a palavra de Deus, para aqueles que querem praticar a justiça, o amor e a piedade. O Senhor diz que nos guiará continuamente. O Senhor é quem vai nos guiar. E para onde Ele vai nos guiar? Para os pastos e para as águas. Entendeu, irmãos? Então, nós temos que apenas fazer o que Deus está nos ordenando. Lá em Miqueias capítulo 5, Miqueias capítulo 5, verso 8, ele está fazendo essa mesma reclamação de Israel. Israel era obstinado de coração, Deus estava sempre corrigindo eles, né? E Miqueias 5, 8, ele diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça e que ames a misericórdia
e ande humildemente com o teu Deus. Amém? É Miqueias 5:8. Não é? Não, é 6:8, perdão. 6:8, né? Acharam aí? Hein? Miqueias 6:8. Isso. 6:8. Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é? Uma pergunta: o que é que o Senhor pede de ti? Que pratique a justiça, que seja justo, né? Que seja justo, misericordioso e ande humildemente com o Senhor. Andar com o Senhor é isso, é andar nos seus mandamentos, é cumprir os seus mandamentos, é fazer o que Ele está mandando. Amém? Então é isso que Deus tem pedido de nós, irmãos. E nós não podemos dar outra coisa, oferecer outra coisa. É isso que Deus quer do seu povo. É isso que Deus quer ver na sua igreja. A igreja praticando a justiça, sendo justo, sendo misericordioso. Vocês conhecem irmãos que congregam igreja violento? Eu conheço uns quantos. Poderia ser? Não. Não era para ser. Porque Deus nos deu um espírito manso. Não é? Um dos dons do espírito não é o domínio próprio? Então, se a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem o domínio próprio. Tem. Mas tem pessoas, irmãos, que é um problema. Em vez de ouvir a Deus, dar ouvido a Deus, aos conselhos do Espírito Santo, ele fica ainda, né, dando ouvido a outras coisas e alimentando a sua carne. E o Espírito Santo está trabalhando, mas a palavra entra num ouvido e sai no outro. Então, o processo da transformação é lento, é demorado. Tem uns que é rápido, né? Você converte na hora. Tem pessoas que leva tempo. Eu conheço um monte de pessoas que estão na igreja, mas por uma coisinha assim ele pega um facão. Ah, ele bota a mão no facão. Bota a mão no revólver. Entendeu, irmãos? Então, que espécie de cristão é esse? Tá difícil, não é? E tantas outras coisas que a gente vê, não é? São agressivos, são violentos, são mal educados. Não são gentil com as pessoas. A gente vê isso. E o Espírito Santo é um modelador. O Espírito Santo é que nos modela, né? Ele tira essas coisas da nossa velha natureza, não é? Que a gente herda a natureza de Adão, pecaminosa. O velho homem tem todos esses traços de ser violento, vingativo, não é? Rancoroso, egoísta. Isso tudo a gente nasce com essa natureza. Mas quando a gente se converte, o Espírito Santo vem habitar em nós. E aí ele começa a tirar. Não é? No lugar da violência, do ódio, da ira, ele coloca paz, amor. Então, a gente tem que deixar que o Espírito Santo, né, trabalhe na nossa vida. E esse é o processo da santificação e da transformação de Deus na nossa vida. E é isso que Deus quer ver na sua igreja. Não é, irmãos? A diferença. É isso que faz a diferença, não é? Aqui, ó, o Israel está agindo como um ímpio, como uma pessoa comum lá do mundo, uma pessoa perdida, entendeu? E não é isso que Deus quer ver na sua igreja, não é? Brigando, fazendo rixa, discutindo por qualquer coisa, né? O nome de Deus, né? Sendo até discutido, vaiado, ainda dizem, tá, mas tu não está na igreja? Tu serve a Deus mesmo? Tá, mas por que tu é tão violento? Por que tu é tão agressivo? Levam a questionar a nossa fé. Não é? Então é isso que nós temos que ter o cuidado, irmãos. Para nos mostrar lá fora, né? Como servos de Deus. Como alguém que conhece a Deus, que foi perdoado, que sabe, conhece os mandamentos de Deus. Eu poderia até fazer, mas eu não vou fazer. Porque é o nome do Senhor que vai ser blasfemado. Né? Eu poderia até responder a fulana, né? Eu poderia ser bem desaforado com ela, mas eu não vou fazer, porque eu sou um cristão. Eu vou, ó, engolir. E é assim, irmão, na caminhada a gente tem que aprender a engolir. Engolir. Porque a Bíblia diz: a ninguém pagueis mal com mal. Pagueis o mal com o bem. No Evangelho é tudo diferente. Tem que ser tudo assim, irmãos. Por isso Jesus disse, né, irmãos? Pegue a sua cruz e siga-me. Cruz é símbolo de sofrimento. E nós temos que sofrer por Jesus muita coisa, né?
Mas vale a pena, irmãos. Por quê? Porque é uma promessa para aqueles que praticam a justiça. A Bíblia diz que serás como um jardim regado, como um manancial e como um manancial cujas as águas jamais faltam. Imagina um jardim regado. Está falando de beleza. Está falando do quê, irmãos? De restauração. Um jardim regado, não é lindo um jardim onde tem água em abundância? As flores são bonitas, as folhas são verdinhas. Por quê? Porque ele é regado. E ele está dizendo, se vocês praticarem o amor, a justiça, a misericórdia, vocês serão como um jardim bonito. Entendeu? Deus está dizendo, vai vir a restauração, eu vou restaurar a vida de vocês. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar e pedir que Deus nos dê graça para sermos praticantes da palavra e não apenas ouvinte. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Você pode dizer obrigado, Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso